E aí a gente vem agora, o governo, que é uma espécie, ou que tem tido uma espécie de visão muito semelhante à do STF sobre as coisas, e também ataca a liberdade individual, a liberdade de negociar o seu próprio, o seu próprio contrato, a sua forma de entender aquilo que deve ou não fazer da sua vida. E como também bem lembrou, acho que o Deltan, não lembro se foi o Deltan ou o Kilter, que esse é um ponto importante. A gente aumenta com isso a informalidade. Você acha que a pessoa simplesmente ela vai se contentar eu vou trabalhar menos e vou ficar sem comer, porque eu estou trabalhando menos, então tudo bem eu ficar sem comer. Claro que não. A pessoa vai fazer Uber, ela vai complementar de alguma forma, e no fundo ela vai acabar tendo mais trabalho, porque às vezes a informalidade paga menos até do que aquilo. Às vezes ela tem uma CLT, um contrato ali formal que pode remunerá-la melhor, que dá a ela uma estabilidade até maior. Então, quer dizer, é um tiro pela culatra. Se as pessoas fizerem conta, vão ver que no fundo isso vai aumentar a conta de todo mundo. Até porque você vai lá no supermercado, no supermercado, se a pessoa trabalhar menos, ela vai, óbvio, passar a ter mais empregados. O empregador vai ter que contratar mais gente. Contratando mais gente, provavelmente vai contratar por fora. Contratando por fora, aumenta a informalidade. Aumentando a informalidade, isso não aumentar a informalidade, a pessoa vai, com certeza, aumentar o preço dos produtos para poder contratar mais gente. E com isso, o seu trabalho que vai ser menor, você vai ter que trabalhar mais para poder pagar o produto que aumentou. Quer dizer, é óbvio que essas coisas, se você fizer uma conta simples no fim da linha, você vai ter que trabalhar mais. No mínimo, vai trabalhar a mesma coisa que você tinha já antes de trabalhar. No entanto, tem o governo ali proibindo uma postura opressiva. Isso é absurdo, é para inglês ver, não funciona na prática. Então, é um plano de papel, né? Não é um plano concreto, não é um plano que tem possibilidade não resiste a qualquer análise aprofundada minimamente sobre isso. O problema é esse é o grande problema do Brasil. Aqui o que nós fazemos, essa análise que a gente faz aqui, que não é apenas a última análise, mas é uma análise mais aprofundada dos fatos, é algo a que as pessoas têm dificuldade dentro do Brasil de compreender, ou não tem interesse, ou se tem interesse, elas têm dificuldade. Nós temos um Brasil com um problema formativo grave. Precisamos nos lembrar disso. Então o discurso fácil, o discurso populista, o discurso eleitoreiro, o discurso apelativo, ele cola nas pessoas e ganha voto. E, infelizmente, essa é a regra. Então nós precisamos também construir um Brasil. Não adianta a gente também apenas criticar a fórmula que está sendo apresentada, nesse caso pela Erika Hilton ou pelo governo. A gente precisa entender o porquê que essas coisas pegam, por que as pessoas gostam disso, por que as pessoas se sentem amparadas ou acolhidas com algo que obviamente não vai ter um resultado ruim. E pensar em como transformar o Brasil também de baixo para cima. Não adianta a gente querer que esses projetos nos surjam. A gente precisa entender por que esses projetos chegam lá embaixo, por que esses projetos captam as pessoas e ganham votos. E com isso, construir o Brasil de baixo para cima, fazer as pessoas terem condições de se interessar por discursos mais complexos ou por propostas mais viáveis. Deixa eu pegar um gancho aqui e complementar. Eu sei por que esse discurso pega, Marcília, porque pode ser pesado e para muitas pessoas é extremamente pesada a carga de trabalho. Eu estava vendo um vídeo de uma menina americana que viralizou. Vi esse final de semana coincidentemente. Era um vídeo dela falando de modo espontâneo, ela dizendo, olha, estou tendo meu primeiro emprego em Nova York. Só que ela morava em New Jersey, ela demorava 2 horas para se deslocar, para ir, para voltar. Então ela ficava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 7, 8 horas. Ela dizia, olha, eu acordo 6 da manhã para chegar no meu trabalho às 8, 8 e pouco. Eu saio às 5, 5 e pouco, chego na minha casa às 7, perto das 8. E aí eu não tenho vontade de cozinhar, de fazer comida para mim. Eu não tenho vontade de fazer para academia, de ir para exercício, eu não tenho vontade de estudar. E ela questionava no vídeo, olha, ela chorava no vídeo dizendo, olha, eu não sei como que eu vou ter um dating, como que eu vou ter um namoro com alguém, porque olha, meu primeiro emprego, eu estou surpresa com o quanto isso é extenuante.
E muita gente que trabalha próximo ao emprego não tem essa mesma realidade, porque a pessoa vai trabalhar 8 horas por dia e ela vai ter 8 horas, fora as 8 horas de sono, você divide aí 8, 8, 8, você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, de família, de lazer, de cuidar de você, de cuidar da tua alimentação, do que for, e 8 horas de sono. Agora, para quem se desloca aí 2 horas mais 2 horas, você já come 4 horas das suas 8 horas que você teria em tese livre, sobram 4. E a pessoa tem que fazer as suas obrigações, tem que fazer mercado, tem que cuidar da saúde, tem que ir ao médico, tem que cuidar dos filhos, da família, o marido da esposa, a esposa do marido, tem que cuidar de problemas que acontecem na casa. Então, realmente, a depender do lugar, da jornada de deslocamento, pode ser realmente extenuante. Agora, a questão é, qual é a solução para isso? E a solução para isso, se você quer reduzir a carga de trabalho, você tem que necessariamente aumentar a produtividade, você tem que fazer essa mudança de forma embasada. Porque se você simplesmente corta a jornada de trabalho sem você aumentar a produtividade da pessoa, você tem necessariamente uma diminuição da renda da pessoa. E se você está falando de um país rico, como a França fez, você só vai ter um aumento de custos, uma perda de riqueza da França, mas não vai ser nada com alto impacto. Agora, quando se faz isso num país pobre como o Brasil, quem vai sofrer são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais vulneráveis que vão sofrer. Porque você tem aí o que a gente poderia chamar de um trade-off, uma compensação. Você vai ter uma diminuição do tempo de trabalho, mas você vai ter uma diminuição da renda dessas pessoas, um aumento do custo de vida. Como Marcília disse, se a empresa tem que pagar ali, tem que contratar mais gente para conseguir cobrir todos os horários de trabalho, conseguir cumprir a necessidade de trabalho, ela vai aumentar o seu custo, vai repassar para o consumidor. A pessoa pobre que compra, ela vai ter que compensar a diminuição de trabalho que ele teve, fazendo um Uber, trabalhando em alguma outra atividade que compense e dê para ele uma renda equivalente que lhe permita ter uma vida digna.